superficial glance at the sea, it all looks the same. On the open sea, you can lose your way. This is why you need to know it well, drop by drop. But when the sea is your genuine passion, you can identify a great route. A route showing you the way. A route taken by our people for years, every day. A route that spans the oceans, roads, and railways of the world. A route that starts from our offices, goes through your offices, and arrives to the hands of consumers. Connecting people and continents. MSC, moving the world together. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a toda a organização do evento, parabenizar pelo evento, agradecer para que a MSC pudesse participar não só como palestrante, mas também como um dos patrocinadores do evento. Realmente bastante importante, né, para poder, dentro de todo esse contexto de exportação, de cenário mundial, de trading, da gente poder falar um pouco do cenário logístico também. Então, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Elber Justo, eu sou diretor-presidente da MSC, trabalho há 25 anos na empresa, desde que a empresa foi criada no Brasil. Então, a gente tem aí, como marca registrada, um grande relacionamento com o setor de café. Bom, eu queria começar dizendo que o Covid continua, né? Então, apesar da gente achar, ou ter no nosso dia a dia que isso ficou como passado, né? Ficou para trás, infelizmente, ainda não é uma realidade no nosso negócio. Então, a China, sendo um país extremamente importante, extremamente relevante no nosso dia a dia, tem ainda momentos de lockdown, portos fechados, que com certeza não só impactam, como continuarão impactando no nosso negócio por alguns meses. Impossível também não mencionar alguns efeitos da guerra da Ucrânia, como a alta do combustível, empresas de logística que suspenderam totalmente as atividades na região, fechamento de rotas para transportes aéreos, marítimos e terrestres na região, e esses fechamentos têm um impacto muito grande no nosso negócio, porque as cargas que ficaram represadas, que não conseguiram serem destinadas a esses portos, causaram e ainda causam sobrecarga nos portos de transbordo da Europa. Então, isso, de uma certa forma, impacta também a nossa produtividade e a nossa capacidade de entrega em portos que não necessariamente têm relação com a região da guerra. Alguns outros entraves na nossa cadeia de suprimentos. Eu coloquei uma notícia relacionada ao café que aconteceu semana passada. Um container que chegou na Suíça com alguns quilos de cocaína. Isso, infelizmente, é uma realidade no nosso negócio, não só no café, mas em várias outras cadeias de distribuição. Felizmente, a gente tem uma cooperação muito positiva com as autoridades brasileiras e europeias, que entendem que todos nós, né, os transportadores e os produtores e os recebedores, todos nós somos vítimas desse ato ilícito, né? Em alguns países, infelizmente, não tem esse entendimento. Alguns executivos de tradings, de empresas de transporte, são presos constantemente por conta desses atos. Então, isso é uma dificuldade e, com certeza, gera também um custo adicional no nosso controle do nosso dia a dia. E coisas que vocês conhecem até melhor que eu, greves fiscais da Receita, greve do Vigiagro, que não ajuda em nada, né, a nossa já problemática atual situação de logística. Essa aqui é uma foto do começo do mês, do Sudeste Asiático, de navios parados, atracados, esperando para atracar. Então, eu tenho uma série de slides só para mostrar que a situação continua a mesma, né? Então, essa foto é do mês passado, é um pouco mais próximo de Xangai, 500 navios esperando para atracar.
Essa foto de março, um pouco mais ampliada no mundo. E uma foto de quase um ano atrás, que mostra o Porto de Ningbo, também totalmente congestionado. Então, para dizer que a gente, né, apesar de todos os esforços, que eu vou falar um pouco aqui adiante, a situação ela continua bastante complicada na questão de disponibilidade de navios. Então, os portos no hemisfério norte continuam apresentando congestionamento. Exemplo, Xangai, que desde abril de 2022 está paralisado, principalmente pela Covid. Então, a falta de mão de obra, a falta de disponibilidade de berço de atracação, acaba fazendo esse grande congestionamento de navios e de carga. Outros portos, fechados total ou parcialmente, não têm ajudado na situação que a gente já está vivendo de desequilíbrio de oferta e demanda. Eu queria dar um exemplo nisso, né? Normalmente, um container entre a rota Estados Unidos e Ásia, a gente faz 4 viagens por ano com esse container. Devido a esse problema, desde 2020, a gente tem conseguido fazer entre 2 e 2,5 ciclos de viagem, justamente pela retenção dos equipamentos ao longo de toda a rota. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas então, para dizer que a falta de container, né, ou a falta de espaço nos navios, na verdade é porque o ciclo está muito mais lento. A gente está trabalhando com 50% a 60% do ciclo normal que a gente estava acostumado. Então, isso gera, sim, uma falta de espaço por conta da morosidade e do problema de produtividade. Falando um pouco da origem do problema, né, de oferta e demanda, esse gráfico mostra a despesa, né, o gasto americano com produtos e serviços, serviços o vermelho e produtos o azul. Então, a gente vê que no meio da pandemia tem um switch claro aí, grande, da despesa, do consumo americano, que é o principal drive mundial de abastecimento, de supply chain, de dedicação de ativos. Então, a gente vê que o consumo americano por produtos explodiu, e isso fez com que toda a logística tivesse que ser reestruturada, precisando dedicar mais navios, mais caminhões, trens para essa distribuição. Então, essa inesperada mudança acabou causando uma disruptura mundial que a gente tem sofrido até hoje. Obviamente, isso impacta no tempo de espera nos portos. Então, a gente vê crescimentos exponenciais a partir do último quarto de 2020, que hoje ainda estão sendo sentidos, algumas melhoras em alguns pontos, mas, em geral, a situação ainda continua bastante complicada. Aqui é um slide que tem alguns exemplos, né, de espera cotidianas de navios ao longo do mundo. E no Brasil não é diferente, né? Tudo isso impacta, obviamente, no custo de frete. Então, esse é um index, são 2 indexes chineses de níveis de frete, que mostra que o efeito Covid aí 2020, 2021 realmente teve um impacto bastante grande, trazendo para níveis que a gente não vê há muito tempo. Agora, falar um pouco o que tem sido feito para tentar diminuir esse problema, ou que o que não fosse feito, talvez o problema teria sido muito pior. Hoje existe uma disponibilidade total de navios, aí eu estou falando da parte de containers, que é com que eu trabalho, uma diminuição da capacidade ociosa. Então, existe sim um adiamento muito grande do sucateamento dos navios, porque é normal todo ano a gente renovar a frota, colocar os navios mais velhos para sucata, e isso não tem acontecido. E o mercado de afretamento, como consequência disso, não tem quase navios disponíveis. Então, a gente tem 2 gráficos aqui. O primeiro... Opa! O primeiro mostra que menos de 1% da capacidade mundial de navios está parada. Isso inclui dry docking, isso inclui reparo. Então, a gente pode dizer que 100% da ocupação dos navios, ou melhor, dos navios estão sendo ocupados e estão sendo operados. Então, menos de 1%. No pico da pandemia, chegou quase a 11%, com a paralisação dos portos chineses. E aqui mostra que só 19 navios foram para o sucateamento em 2021. Então, a gente tem aí um histórico de 100, 200 navios por ano, e esse ano foram só 19. O que mostra que a nossa indústria está fazendo o possível
para manter o máximo de navios possível, o máximo de capacidade possível no mercado. Como resultado também, esse é um gráfico de variação de custo de afretamento de navio. Então, os navios têm uma variação em média de 230%. Peguei como referência um navio de 8.500 teus, que são navios referências aqui para o Brasil, que custavam $47 mil por dia, hoje custam mais de $150 mil por dia. Então, isso sim é um resultado da falta de espaço, da falta de equipamento, da falta de navios para poder suprir. Uma outra notícia também que saiu no mercado e eu achei legal trazer, que a empresa que eu trabalho comprou um navio de 2.500 teus, de 20 anos de idade, por $21 milhões. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que tudo que estiver boiando e tiver algum tipo de propulsão, a gente está buscando para comprar e manter ativo. O que foi feito também em relação aos containers, né? Então, existe essa percepção de falta de equipamento, que, na verdade, não é uma percepção, uma realidade, mas devido, de novo, à falta de produtividade. Então, a gente está tentando acelerar o reposicionamento dos contêineres vazios para as áreas de mais necessidade, obviamente com custos altos, porque tem uma demanda grande também por espaço em navio para carga, e às vezes a gente tem que substituir contêineres cheios por contêineres vazios, e tentar, de alguma forma, também expandir a vida útil dos contêineres, fazendo mais reparos, obviamente incorrendo em maiores custos. Esse outro gráfico é interessante, que ele mostra a diminuição da produção de contêineres na China, que basicamente é onde se constroem os contêineres no mundo hoje. Então, durante a pandemia, houve uma diminuição muito grande em relação aos anos anteriores, que em 2021 a gente já viu alguma recuperação. Mas esse backlog ainda não foi superado e vai demorar para ser superado, até porque a gente tem novos navios chegando, né? A gente tem encomendas de novos navios no pipeline. Eu queria passar um vídeo agora de um consultor, o Lars Jensen, é um consultor internacional muito respeitado no nosso negócio. Então, um vídeo curto de 1 minuto, só para complementar algumas informações que eu passei, depois eu volto com a minha apresentação. We are moving more cargo than ever in history, but not that much more. And we had sufficiently many ships in 2019. And there's absolutely no indication that the number of ships now is the problem. The problem is they're not available because they're stuck in queues outside the ports and terminals, which, as was explained quite well, is not really something the ports and terminals really can fix. The problem is inland. So the inland problem needs to get solved to unclog the ports, which will free up the ships, and then we will have enough ships. That is going to take a long time. We cannot build our way out of this with ships. And by the way, the ships that have been ordered won't come until 23 and 24 anyway. If you're a shipper, this is costing you tens, if not hundreds of billions of dollars because of all the challenges in the supply chain here in 2020 and 2021. But then think about the last 30 years. How much money have all the shippers saved over 30 years because we did not need to have extended supply chains? How many trillions of dollars are we talking about there? Nobody has really made that calculation. You could probably get almost any number you wanted depending on methodology. But the point here is, the reason nobody wants to pay for that overcapacity is the money you save for most of the time far exceeds the cost at those tiny intervals where the supply chains are then becoming stressed. Bom, então, pegando um gancho no que ele disse, né, no que eu venho apresentando, o problema maior hoje está na capacidade em terra. Então, todo o investimento que não foi feito em terra, caminhões, armazéns, depots, durante o período, um curto período de tempo, a gente tem que tentar recuperar esse tempo perdido. Então, exatamente hoje, o nosso grande problema está na infraestrutura terrestre, em armazéns, em como a gente vai distribuir essa carga. Os Estados Unidos é um ótimo exemplo, ou um péssimo exemplo, no caso do que está acontecendo. Então, quando a gente fala de falta de distribuição, a gente tem uma combinação muito negativa nos Estados Unidos. Falta de mão de obra, falta de imigração também, né? Durante a Covid ficou fechadas as fronteiras, então eles não conseguiram trazer mais funcionários para dirigir os caminhões. Então, realmente, a gente tem um problema que se acentua em terra e ele vai meio que cascateando para o mar.
Então, ele passa para os terminais, que passam para os navios. Então, hoje, a conclusão é que não adianta a gente colocar mais navios, porque a gente só vai aumentar as filas nos portos. A gente precisa ser mais eficiente em terra e buscar a saída de fazer essa carga se mover mais rápido. Então, isso também, né, cria um congestionamento dos portos, devido à falta de pessoal, aí é muito mais focado para as áreas onde a gente ainda tem focos de Covid, né, mas a gente teve isso durante a pandemia quase que em todos os lugares do mundo. Mas também temos congestionamento nos portos devido à falta de infraestrutura. Isso é um ponto que eu acho que aqui no Brasil realmente a gente precisa ter bastante atenção. No final da minha apresentação, eu vou me dedicar um pouco mais a isso. E esse aumento de espera de tempo dentro do porto ou fora do porto, infelizmente, e muitas vezes gerem omissões de navios. Então, omissões de navios geram falta de embarque. Falta de embarque, a gente reduz a capacidade efetiva. O que vem acontecendo com esses atrasos é que a capacidade efetiva dos nossos navios, elas não mudaram. Agora, a gente consegue oferecer menos escalas, porque a gente não tem o mesmo tempo para oferecer nos nossos serviços. Falando um pouco de Brasil, os números do Brasil não diminuíram, né? Nem de importação, nem de exportação. Tivemos uma tendência de aumento bastante grande, mesmo com o dólar apreciado, em 2021 a importação teve um aumento muito significativo. Então, realmente, para atender essa grande movimentação, com os portos parados ou com a falta de produtividade, a gente tem realmente o impacto nos fretes. Então, essa aqui é uma notícia que saiu no final do mês passado, sobre o impacto dos fretes da Ásia, mas isso não é só limitado à Ásia, acho que todos aqui sentem isso, a gente tem esses problemas basicamente em todos os trades. Então, para concluir minha breve apresentação, queria falar o seguinte: no Brasil, nenhum serviço deixou de atender o país. Todos os serviços de porta-container continuaram operando durante a pandemia. O que aconteceu é que a capacidade dinâmica diminuiu. Como eu falei, a gente tem 52 semanas, teoricamente teríamos que ter 52 saídas. Um navio de 10 mil teus, teoricamente no serviço eu tenho 520 mil teus de capacidade. Com 47 saídas, com 46 saídas, eu diminuo em 10% a capacidade desse serviço. É matemática pura, não tenho o que fazer, porque a gente não tem uma capacidade de absorver esses navios em outros portos, ou até nos mesmos terminais, a gente não tem buffer de colocar mais navios e mais serviços no Brasil hoje. Existe, sim, uma perspectiva, né, de uma normalização da demanda e também da qualidade das operações para o segundo semestre, e que eu entendo que, aliada à entrada de novos navios entre 2023 e 2024, a gente tenha uma capacidade maior de transporte. Só como um número, hoje, a capacidade de todos os navios de container operando no mundo, que são cerca de 4.600 navios, todos eles somados, eles somam 25 milhões de teus. Já existe em encomenda, em estaleiros no mundo, quase 5 milhões de teus, ou seja, 20% de aumento da capacidade já está encomendada, a gente só precisa do tempo para poder construir esses navios. Então, existe uma perspectiva positiva. Mas eu queria terminar a minha apresentação com algumas perguntas e algumas reflexões para vocês do setor produtivo, né? A gente vai conseguir ter benefício desses investimentos no Brasil? A gente está preparado para receber navios maiores? Porque o que vai acabar acontecendo, a grande maioria desses 5 milhões de teus que estão encomendados e vão entrar em operação, são navios grandes, que não vêm para o Brasil. Só que isso causa um efeito cascata. Então, o navio é colocado no trade asiático, que é colocado no trade europeu, e tem alguns navios que vão acabar sobrando para vir para o Brasil, navios maiores de 14, 15 mil teus. A gente tem duas maneiras de aumentar a capacidade, né? Sendo bastante óbvio, colocando mais navios ou aumentando a capacidade dos navios existentes. Colocar mais navios, a gente já entendeu que não dá. A gente não tem onde colocar mais navios. Colocar navios maiores, quais são os portos que conseguem absorver esses navios? Eu diria para vocês, muito poucos. Então, eu acho que a gente tem que, em torno dos problemas, ver qual é o interesse comum e tentar
um pouco que foi discutido aqui no painel anterior, né, na parte institucional, ser da agenda de vocês também do setor produtivo, a desburocratização do setor portuário, que eu entendo que vocês já trabalham nisso, a modernização também, através de novos investimentos, obviamente, a limitação dos canais de acesso do porto marítimo, principalmente estou falando da parte aquaviária, mas o acesso rodoviário e ferroviário dos portos, ou entre os portos e os setores produtivos, e o investimento em novas instalações portuárias e expansões. Então, quando a gente tem alguma notícia de que algum novo empreendimento vai sair, ou que tem uma licitação a ser colocada na praça, a gente tem, obviamente, como acho que é normal em qualquer democracia, todos os interesses convergindo ou divergindo para alguma coisa, e a gente acaba perdendo tempo. Um grande exemplo é o STS-10 em Santos, um terminal que está para ser licitado. O momento que ele for licitado, a gente tem pelo menos 4 anos para ele começar a operar. Porque tem todo o reparo, tem todo o investimento a ser feito. Então, eu acho que a gente realmente precisa tentar criar uma agenda construtiva, onde os nossos interesses convergem, que é trazer mais volume, é trazer mais capacidade, para gerar mais volume, para que o Brasil se torne mais competitivo. Então, eu acho que a gente precisa tentar sentar e construir uma agenda onde os interesses converjam, ou a nossa empresa e tenho certeza que todos os nossos competidores na parte de container têm interesse no Brasil, têm interesse no mercado que o Brasil pode se tornar, não só o que ele já é, mas realmente a gente precisa ter uma agenda mais proativa de que esses investimentos vão acontecer, porque a gente pode perder uma oportunidade de ter uma capacidade de navios disponíveis no mundo e o Brasil não está pronto para receber esses navios maiores. Então, era esse o meu recado final para vocês e agradeço o tempo de vocês pela apresentação. Teremos agora um intervalo de 15 minutos para um coffee break.